Olá! O programa Destaque dessa semana recebe o professor Yuri Diógenes. Ele é engenheiro de segurança da Microsoft nos Estados Unidos, é coautor da coluna Tales from the Edge no site da comunidade Forefront. Está concluindo um livro pela Microsoft Press em parceria com Jim Harrison. Tudo bem, professor Yuri? É um prazer recebê-lo em nosso programa. Tudo bem. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua função profissional, como é que funciona o seu trabalho na Microsoft. Hoje em dia eu estou num time de engenheiros que trabalha com a escalação de casos relacionados ao produto Forefront Edge, que nesse caso seria o ISA Server ou o TMG. São produtos que a Microsoft tem relacionados à segurança de perímetro, que é a segurança que fica entre a rede interna e a rede internet, digamos assim, em uma rede de computadores. Então nós recebemos escalações que vêm do mundo todo, inclusive do Brasil também, e nós trabalhamos em casos onde os engenheiros de primeiro e segundo níveis não conseguem resolver para grandes corporações. Chega para a gente tenta resolver. Se a gente também não conseguir resolver aquele problema, a gente tem um outro time a qual a gente escala esse caso até chegar, se necessário, ao time de desenvolvimento do produto, que fica em Israel. Esse trabalho, ele vai para onde? Para que tipo de sites? Ele é trabalhado em redes como esses sites de relacionamento, de e-mails, Message, Twitter, Orkut? Como é que Na realidade, o produto que a gente trabalha, ele é responsável por publicar servidores de uma rede interna, serviços de uma rede interna para uma rede externa. Por exemplo, se você tem um site, um home banking, por exemplo, um banco está querendo publicar um site para fazer transações online. Então, para publicar esse site de uma forma segura, ele precisa de um produto que fique entre a rede interna e a rede externa, para poder proteger aqueles recursos internos. Então, a gente trabalha justamente com esse produto, que é um firewall. É o produto que vai fazer essa proteção dos recursos que são publicados. Então, nós temos diversos clientes espalhados pelo mundo que utilizam esse nosso produto. Nós protegemos não só websites, mas também protegemos servidores de correio eletrônico, tá certo? Esses exemplos que você deu são de algumas empresas que, porventura, a gente trabalha ou não. É complicado a gente falar exatamente o nome de clientes que a gente trabalha, mas por uma questão de privacidade. Mas nós temos diversos clientes que publicam serviços online, passando pelo servidor de perímetro, pelo dispositivo de perímetro, que seria o ISA Server ou o TMG. Esse trabalho você já vem realizando desde quando? Desde quando você foi para os Estados Unidos ou já era realizado em alguma empresa aqui em Fortaleza, no Ceará? Não, é feito. Tem algumas empresas especializadas em segurança que já fazem esse tipo de trabalho, mas quando eu fui para os Estados Unidos, eu não fui exatamente para fazer esse tipo de trabalho. Eu fui para trabalhar com servidores Microsoft, na área de correio eletrônico e sistemas operacionais e redes. Mas você já tinha uma formação específica na área de redes de segurança? Sim, já tinha uma formação na área de redes. Formei aqui na faculdade, a Grande Fortaleza. Tinha um livro lançado na área de redes, que lancei em 2001. E já tinha toda essa fundação, essa base formada na área de redes. Chegando lá é que eu me especializei mais na área de segurança. Certo. Então já havia um livro em 2001 que tratava sobre redes. Isso. Esse livro que está sendo prestes a lançar, o lançamento vai ser aqui em Fortaleza ou vai ser nos Estados Unidos, ele trata de quê também? O livro de 2001 ele foi focado na certificação Cisco, tá? Então ele era focado em redes de computadores, infraestrutura de redes. Esse livro novo ele vai ser focado num produto chamado TMG, que é o novo firewall da Microsoft. O que acontece? A Microsoft vai lançar no segundo semestre desse ano a nova versão de um produto que ela tinha, que era o ISA Server, e ela está criando uma nova versão para esse produto, e esse produto chama-se TMG. Então a gente está desenvolvendo esse livro desde março do ano passado, que a gente vem escrevendo sobre esse assunto. Então quando a gente começou a escrever o livro, o produto ainda estava bastante cru, ainda era uma versão de testes, uma versão que a gente chama de versão alfa, e a gente tinha acesso à versão porque a gente está muito próximo ao time de produto, muito próximo aos desenvolvedores. Então a gente começou a escrever sobre o assunto. Então ele vai tratar da parte de segurança de perímetro usando o Forefront TMG. Okay? Esse livro vai ter por volta de 1.100 páginas, é um livro grande, é um livro bastante técnico, que vai realmente bem profundo na parte técnica.
ele pode ser adotado, ou melhor, utilizado por profissionais da área de segurança da informação, mas também por alunos que porventura estejam estudando sobre este assunto. Mas ele vai ser melhor abordado por profissionais, já que ele é bastante técnico, então... ele é um assunto que requer um certo conhecimento, principalmente na área de redes, porque algumas terminologias que a gente aborda durante o livro são focados em redes de computadores, mas com a ênfase em segurança da informação, entendeu? Utilizando esse produto. Então é um livro de produto, tá? É um livro de um produto da Microsoft, mas que é totalmente voltado a como utilizar esse produto para proteger a sua rede de computadores. Como foi que se deu a tua entrada na Microsoft? Como foi que aconteceu isso? Bem, aconteceu em 2003, foi um processo de entrevista que eu fiz por telefone, surgiu uma vaga, eu apliquei para essa vaga e passei por uma sequência de 4, 5 entrevistas. Mas você chegou a sentir alguma dificuldade? Eu falo em relação ao teu conhecimento, à tua formação ao chegar lá, concorrência? Não, a única dificuldade, porque apesar de você de já ter o inglês na parte de leitura e escrita, ouvir e falar ainda era um pouco complicado, apesar das entrevistas terem sido em inglês. Então eu consegui me comunicar, mas o dia a dia mostra que não se sabe tanto quanto se pensa que sabe, né? Mas na parte técnica, realmente eu consegui me ajustar bem para os padrões que eram pedidos no momento e fui aprendendo, aprendi muito. Foi uma escola muito, muito boa. Os 6 primeiros meses foi uma imersão total, então eu aprendi bastante, mas não houve nenhum tipo de dificuldade imensa que não pudesse ser passado adiante, lendo e estudando continuamente, entendeu? Você falou que saiu daqui com a formação de rede de segurança e lá teve uma nova especialização. Qual foi a diferença de curso que você viu? O que é que você pôde ver que lá tem e aqui ainda não tem? O parâmetro é o mesmo? Na realidade, não é nem uma questão de ter ou não ter, é uma questão de acessibilidade. Ter, aqui tem, só que a acessibilidade aos recursos são mais caros. Aí torna-se um empecilho você ter acesso a determinados cursos, ter acesso a determinados livros, tá? A informação lá é mais difundida, é mais democrática, digamos assim, porque é mais barato o acesso à informação, entendeu? Mas a questão pedagógica, a grade curricular em si, como é que você vê essa grade daqui, dos cursos daqui, com os cursos que você pôde fazer lá? A grade curricular lá é bastante extensa e uma coisa que agora está começando a ser adotado aqui, mas lá já tem há bastante tempo, é o curso online, entendeu? No nível técnico da grade em si, são bastante similares, tá? Existe uma similaridade muito grande, até mesmo porque muitos dos cursos que nós temos aqui também usam como base algumas grades que já existem lá e são bastante consolidadas, tá certo? Mas o que eu vejo de diferente realmente é a disseminação, porque lá se usa muito internet, muito. Se aqui a gente acha que a gente está usando bem a internet, lá se usa muito mais do que aqui. E a infraestrutura de internet lá é muito mais rápida. Então você faz um curso online e assiste vídeos online sem nenhum tipo de delay. Hoje em dia você vai assistir um vídeo online aqui, você clica no play e fica esperando, né? Lá não, você clica no play e assiste como se fosse estivesse lá o vídeo, fosse um DVD, por exemplo. Perfeito o tipo de qualidade. Então, no termo técnico, como eu falei, não deixa nada a desejar. Nós temos excelentes grades, excelentes universidades e excelentes profissionais, mas a infraestrutura ainda é bem diferente. Essa questão que você falou agora sobre, exemplificando aí os vídeos, existe algum mecanismo diferente do daqui, que lá é mais rápido e aqui não? Não é nem a tecnologia de broadcast, não é nem a tecnologia de stream do vídeo, não, porque a gente basicamente usa produtos similares. O problema é realmente a infraestrutura de rede. O que é que significa? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que nossa infraestrutura de rede e internet ainda deixa a desejar. Só um exemplo para você. Hoje em dia, aqui considera-se uma internet rápida de 1 megabit, por exemplo, né? Você tem uma internet de 1 megabit em casa, você é considerado ter uma internet rápida. Em casa, eu tenho uma internet de 11 megabits, em casa. E eu fiquei sabendo agora de alguns amigos que a empresa dele, que tem 500 usuários, tem uma internet de 11 megabits. Então, por aí você tira 10 vezes mais. Tá entendendo? Então, a infraestrutura de internet, a infraestrutura de rede lá,
ela é muito preparada para o volume que tem, entendeu? E é barato, eu pago $60 num link de 11 megabits, por exemplo. Tá entendendo? Então esse é o grande diferencial, é a facilidade que você tem, o custo que você tem, tá? E com isso você expande muitos horizontes, porque você faz curso online em qualquer parte, você não tem nenhum tipo de delay, você faz basicamente tudo online. É acessibilidade. Acessibilidade, essa é a questão. Com relação a esses cursos online, você fala educação à distância? Educação à distância, educação à distância. Por exemplo, quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu fiz um curso online aqui no Brasil, pela Fundação Getúlio Vargas. Eu fiz o meu MBA em Administração de Empresas quando eu já estava lá, em 2006. E foi uma excelente experiência, porque a FGV, por exemplo, ela já estava investindo em educação à distância há muito tempo. A FGF, por exemplo, ela já está emergindo nessa parte de educação à distância forte. Desde 2007, quando eu vim aqui, eu já via que existia um programa de educação à distância, entendeu? Mas lá já é difundido há muito tempo. Lá você faz um curso de bacharel todo à distância, todo, sem sair da universidade. Então, acho então importante a inclusão do curso da área de segurança, de redes de segurança no curso de Totalmente, informática. porque a segurança da informação ela tem que ser difundida desde as bases. Na realidade, eu iria um pouco adiante, diria que a segurança da informação ela deveria ser tratada já na informática básica. Se você tem informática nas escolas, no segundo grau, no ensino fundamental, por exemplo, você já tem grades de informática. Informática básica, onde você ensina editor de texto, planilhas eletrônicas, esse tipo de coisa, ali já deveria ter segurança da informação. Porque se você cria uma conscientização de segurança da informação já na base do aluno, antes dele ir até para a universidade, porque o que acontece? O computador é acessível hoje em dia para qualquer jovem, qualquer criança já usa o computador, então ela tem que ter um senso de segurança básica, como você tem, como a minha filha de 9 anos tem, por exemplo, ao não falar com estranhos. Isso é uma segurança, né? Segurança física. Como de não sair e deixar a porta aberta, isso é uma segurança física, né? Ela não vai sair e deixar a porta aberta porque ela sabe que é perigoso. Mas entendeu? Hoje existe alguns mecanismos que você baixa um programa que é o que ele descobre senhas, que fica digitada no computador, tem acesso a e-mails, que quebra totalmente essa segurança. Mas quebra a segurança por vários aspectos. Primeiro, muitas vezes porque o usuário daquele computador não tem a tecnologia, tá certo, aplicada à segurança da própria máquina que ele está usando. Ele não tem um antivírus, ele não tem, ou tem antivírus, mas o antivírus não está atualizado com as últimas assinaturas de vírus, de antivírus. Ele não tem um anti-spyware, ele não tem programas instalados que permitam isso. Ou quando ele tem os programas instalados, o usuário, às vezes, por não conseguir acessar um determinado site, porque é bloqueado, tá certo? Porque o programa está bloqueando, porque o programa acha que é perigoso usar aquele site, o que é que o usuário faz? Vai lá e desabilita o programa. Ele fala, não, eu quero usar esse site aqui porque me disseram que é muito bom, eu vou desabilitar esse antivírus aqui que está me causando problema. Ou seja, ele pensa que o mecanismo de segurança está causando o problema que ele tinha ao acessar o site, aí ele vai e desabilita. Isso é cultural, né? Uma questão cultural. Se você já constrói desde o início um usuário inteligente ao ponto de não desabilitar esses programas, o usuário vai navegar nos sites que ele precisa navegar, e os sites que forem bloqueados, ele vai ter a consciência de que aquele programa está bloqueando porque parece ser um site malicioso, por exemplo, entendeu? Então, existe a questão tecnológica de bloquear esse tipo de intrusão que você acabou de citar. Mas às vezes nem dá para saber, eu digo assim, é porque eu cheguei a ver. Eu sou leiga no assunto de informática, então eu não sei da tecnologia, tecnicamente falando. E eu tive experiência vendo que, eu não lembro, não estou recordando aqui o nome do site. Ele vai lá, copia o site, tem todas as instruções de instalação desse programa, que ele dá um relatório de tudo que foi feito naquele computador, naquela máquina. Seja no Windows, seja na internet, todos os sites que foi... Mas isso também pode ser usado para o bem. Tem alguns programas que fazem esse tipo de relatório. Exatamente, para o bem, Tem alguns programas que fazem esse tipo de relatório justamente por uma questão de auditoria. Você melhor auditar. Do que detetive. Eles auditam o que é que você utilizou, eles auditam os seus vícios, digamos assim,
de website, quais são os websites que você mais acessa, ele vai te dar estatística de quanto por cento você fica conectado em cada site. Então isso pode ser usado para o bem. Isso pode ser utilizado com uma forma de segurança numa rede, numa empresa, para poder estar controlando os empregados? Esse produto, por exemplo, que a gente está escrevendo sobre ele, o TMG, ele tem um módulo dele que faz justamente a parte de relatório. Ele vai analisar todos os tipos de acesso, qual usuário que tem mais acesso em um universo de uma rede de computadores, qual o vício daquele usuário, se ele acessa muito site X, Y, Z, se aquele usuário tentou baixar um programa que é um programa malicioso, se ele tentou fazer uso de um arquivo, aquele arquivo estava infectado por um vírus. Então, essa parte de relatório ajuda bastante ao administrador entender o perfil do usuário interno da rede, né? Então, como eu falei, isso foi criado para ser utilizado para o bem. Agora, pode ser utilizado para o mal? Pode. Como é que seria utilizado para o mal? Não, por exemplo, se você tem uma rede compartilhada, porque hoje em dia tem muito internet baseada no condomínio, né? Não sei exatamente o nome, mas o que acontece? Os condomínios, eles colocam um link de internet e compartilham esse link para todos os apartamentos dentro de um link. Que entra pelo aquele sistema wireless, é isso? Por exemplo, né? Mas quando você tem algo desse tipo, muitas vezes você está numa rede compartilhada. Ou seja, o teu vizinho, ele tem softwares que podem fazer um scan da tua máquina, e se a tua máquina não estiver protegida, ele pode, por exemplo, vasculhar quais são os compartilhamentos da tua máquina. Ele pode, se você tiver uma impressora e a sua impressora estiver compartilhada, ele pode mandar imprimir na sua impressora. E eu não tenho como saber se ele Não, você tem como saber se ele está usando. Você tem como saber. É uma questão técnica, você tem como coibir isso também. Mas o que é que acontece? A questão, mais uma vez, volta à questão cultural. O usuário, ele nasceu para ter acesso demais ao computador. Tá? Então, o que é que acontece? No passado, como não se tinha essa ideia de segurança da informação, essa preocupação, tudo era feito e você era à vontade para fazer tudo. Você desligava o computador, você instalava o que você quisesse, não se preocupava com isso. Agora existem essas preocupações e os sistemas estão mais, como a gente fala, amarrados. Então, algumas coisas você não pode fazer. Ele dá uma mensagem de erro, diz: você não pode fazer essa ação. Ou então você está tentando baixar um arquivo, esse arquivo é malicioso. Mas aí vem de novo aquela questão: o usuário quer porque quer fazer. Então, o que é que ele faz muitas vezes? Ele prefere abrir compartilhamentos, ele prefere abrir a segurança dele só para que ele possa fazer o que ele quer fazer, sem saber exatamente o que está fazendo. Essa que é a verdade. Então, como ele abre essa segurança, alguns outros usuários podem tomar alguns tipos de acesso que não deveriam. Morto pela curiosidade. Por exemplo. Entendeu? Ou, não necessariamente curiosidade, mas o não conhecimento. O que é que acontece? Ele não sabe exatamente o que está fazendo. Ele pensa que para, por exemplo, acessar um determinado site, ele precisa desabilitar o antivírus dele porque o antivírus está causando problema. Ou então a máquina está lenta. Eu faço isso demais. A máquina está lenta. Eu vou já parar aqui alguns serviços para a máquina ficar mais rápida. E um dos serviços que ele para é o serviço do antivírus. Ou seja, ele tenta resolver um problema, mas de uma forma errada, porque ele está quebrando a segurança que ele mesmo implementou. O que é aquele bloquear PUP? O que é que significa? Pop-up. Pop-up. O que é que significa? O que é que acontece? O pop-up é aquela tela que você, por exemplo, você está navegando em um site e de repente aparece uma telinha menor no meio da tela principal. Aquilo a gente considera um pop-up. Aquilo também nasceu para o bem. Nasceu para a parte de propaganda. Você está navegando aqui, de repente tem uma propaganda. Aquilo pode ser usado para o bem. Isso é o que acontece. Alguns sites usam isso de forma maliciosa. Aquilo ali pode, por exemplo, abrir uma janela e aquela janela fala: para fazer isso, clique aqui. Quando você clica, ele baixa um código malicioso ou tenta fazer uma ação maliciosa. Está entendendo? Então, os browsers, como o Internet Explorer, por exemplo, ele tem alguns mecanismos que já permitem você bloquear os pop-ups. De forma que, ao você tentar acessar um site, na hora que o site tentar carregar aquele pop-up, aquela janelinha, ele já bloqueia aquele pop-up. Entendeu? Isso permite uma experiência melhor durante a navegação. Pelo que eu pude entender, então, quase todos os sites, tanto esses de serviços como de relacionamento, todos podem ser usados para o bem ou para o mal. Porque tem muitos exemplos, até desse próprio Orkut, que tem gente que pega as fotos do outro e faz um novo Orkut com as fotos pega as fotos de um terceiro para fazer o seu Orkut. Essa questão do site de relacionamento, ela com certeza pode ser usada para o bem ou para o mal. E
quando é utilizada por mal, a desgraça pode ser grande também, né? Tem muita gente que usa isso como engenharia social. Por exemplo, eu conheço fulano que conhece ciclano, então eu tenho de uma certa forma um link com aquela pessoa, né? Então eu posso de repente vasculhar algumas informações, conhecer um pouco mais dos hábitos daquela pessoa, porque eu estou postando foto de tudo que é jeito lá. Tem fotos sobre a minha viagem para tal canto, tem fotos sobre alguns o time que eu torço e tudo mais. De repente o cara liga para minha casa e diz: rapaz, fulano, eu sou ciclano, a gente torce pelo mesmo time, então eu conheço fulano, e na realidade o cara está tentando coletar informações suas para fazer alguma coisa com essas informações. Já houve sequestro que foi totalmente combinado por site de relacionamento, né? Já houve assaltos combinados por site de relacionamento, porque o cara sabe. Recentemente aconteceu nos Estados Unidos, eu acredito, um cara que viajou e avisou e colocou no Twitter que ele estava viajando e tirando fotos desse local onde ele estava. O que é que aconteceu? E o Twitter também permite que tenha fotos também? Não é tem, só mas não é só uma questão de fotos, que as pessoas hoje, por elas estarem muito online, elas também gostam de dizer o que é que estão fazendo, né? Estou fazendo tal coisa. Eu entrei agora. Sou então, recém-twitteira. Isso. Então, a pessoa gosta de passar o status dela. Exatamente. Então, o Twitter, por exemplo, ele diz o status da pessoa. Então, ele deixa uma frase. Acabei de desembarcar no aeroporto Pinto Martins, por exemplo. Ou seja, algumas pessoas que leem isso aí falam o seguinte: o cara desembarcou, esse cara eu sei que ele mora só, a casa dele está sozinha, vou lá e assalto. Aconteceu isso lá. Então, o cara colocou que estava viajando, tá certo? E houve um assalto na casa dele, justamente porque sabiam que ele morava só e a casa estava lá sem ninguém. Então, o que é que você acha que as pessoas podem utilizar esse tipo de sites, mas com que cuidados, devem ter para evitar? Sites, a maioria desses sites de relacionamento, como Facebook, Orkut, eles têm alguns mecanismos de segurança, no sentido de só disponibilizar as informações para os seus amigos que você tem na sua network, né? Na sua rede de amigos. Então, você pelo menos restringe o universo de pessoas que podem visualizar suas informações. Tem essa né? opção. Então, você restringe esse universo. Diz: só quem pode ver são os meus amigos, e não os meus amigos e os amigos dos meus amigos. Só os amigos de verdade podem ver aquelas informações. Álbuns de fotografia, por exemplo, você pode compartilhar só para algumas pessoas. Então, tem mecanismos, por exemplo, de você criar grupos. Você cria um grupo de família, e aí você compartilha aquelas fotos só para os familiares. Isso tudo vai coibindo de você vazar informações desnecessárias para o público, para o universo geral. Ou seja, o universo geral deve ver só no máximo o seu nome, tá certo? E idade talvez, ou algo do tipo. O universo geral não deve ver o teu perfil completo. Então esse já é um mecanismo. O outro mecanismo é não falar demais, né? Tem gente que coloca até telefone em sites de relacionamento, que é um perigo, porque aí todo mundo sabe do telefone. Né? Então, não colocar informações pessoais, endereço, telefone, esse tipo de coisa, porque realmente você está abrindo um universo, para todo o universo essas informações. Então, criar restrições, criar grupos, dar permissões só para aqueles grupos, compartilhar informações só com grupos de confiança. No caso do Twitter, não tem ainda esse tipo de mecanismo. Eu não sou usuário realmente do Twitter, mas o que eu sei do Twitter é que ele é mais uma questão de frases diárias, pensamentos diários. Ele não informações. Ele não é tão aberto quanto o Facebook ou quanto o Orkut, que você na realidade tem comunidades, fotografias, muita coisa para compartilhar, tá entendendo? É um foco diferente. No caso do Message, qual é o perigo que ele pode ter? No Message, o primeiro perigo é você realmente não aceitar convites de quem você não conhece. De repente o cara te adiciona, você não conhece o cara. Então, só realmente adicionar pessoas. Mas a nível de informações, assim, da tua conversa, alguém ter acesso àquela conversa. Ah, tá. Existe, por exemplo, quando você estiver em um cybercafé, assegurar que ao entrar no cybercafé e você esteja logando no MSN, antes de logar, verifica se aquele MSN foi configurado para gravar o histórico de conversações. Porque o MSN, quando você instala ele, tem a opção de você gravar todas as suas conversas em um arquivozinho que fica em uma determinada pasta naquela máquina local. Então o que acontece? Se você loga em um MSN público, em um cybercafé, em algum, no aeroporto, alguma coisa desse tipo, uma máquina que você não conhece, então existe um risco inerente de o que você conversou ali
está sendo gravado. Então, você tem que tomar um cuidado especial, de repente conversar com a pessoa do Cybercafé, falar, esse MSN, as informações estão sendo gravadas locais, sim ou não, tá certo? Ou então ir nos menus de ferramentas, opções e verificar na parte de privacidade se as mensagens são gravadas locais ou não. Agora, Yuri, com relação a sites bancários, que sempre tem a segurança, tem a questão de segurança, mas sempre há vazamento de informações e sempre a gente está vendo notícias de que foi através de sites, que alguma transação que foi feita e vazou e a pessoa acaba perdendo, foi roubada. Como é que você vê essa questão? Como é que pode coibir esse tipo de ação? A maioria desse tipo, os sites eles têm bancários... Sempre tem falhas. Eles sempre vão ter falhas, não existe 100% seguro, né? É uma força-tarefa que tenta coibir a intrusão, tá certo? E o roubo de informações, mas não existe 100% seguro. E outra coisa, não adianta também o site bancário criar um sistema milionário de proteção contra os seus dados se você não se protege. Então, por exemplo, se a sua máquina está comprometida e você colocou o teu usuário e senha no site bancário, e é a tua máquina que está comprometida porque tem um código que está logando tudo que você digita, a culpa não é do banco. Foi você que não protegeu a sua máquina e a sua máquina deixou vazar aquelas informações. E a maioria dos vazamentos e das vulnerabilidades acontece justamente nesse momento, porque a sua máquina não está com os patches de segurança, a sua máquina não tem a última versão do antivírus, a sua máquina não tem a proteção necessária. E aí, em algum momento, você já foi invadido, não sabe, existe algo que já está capturando suas informações, entrou no site, capturou a sua senha, depois ele vai lá e entra como se fosse você. Então, é uma aliança, né? Não tem jeito, você tem que confiar no site bancário, e eles investem muito nessa parte da segurança, mas você também tem que fazer a sua parte, né? Você tem que saber manter o seu ambiente pessoal seguro, entendeu? Para finalizar, queria que você falasse da sua opinião no mercado profissional, a tua visão sobre o Brasil, no caso especificamente o estado do Ceará, Fortaleza, nos Estados Unidos, que é onde você está hoje. São dois mercados bem diferentes, né? Como eu falei, o mercado de lá tem uma infraestrutura e um aquecimento que mesmo com essa crise, eles continuam movendo adiante. Muita coisa parou, tá? Houve muitas demissões, mas na área de tecnologia da informação, essas demissões não foram tantas quanto na área automobilística, por exemplo, entendeu? Então, a área da segurança da informação, de tecnologia da informação e segurança da informação continuam bastante aquecidas, porque é um mercado que tem que continuar ocorrendo. O que acontece é que, por exemplo, no passado lá, você tinha especialistas para várias áreas. Por exemplo, você tinha um especialista de correio eletrônico, especialista de banco de dados, e aqueles caras não se falava muito. Agora o que está acontecendo é que estão começando a fazer essa união, migrar e você ter mais de uma especialidade, entendeu? Ser um especialista continua sendo importante, mas você tem que ter outras áreas para focar, porque às vezes em uma empresa, no lugar que tinha 4 para fazer o serviço, vai ter só 2, ou seja, vão ter 2 linhas lá dentro que precisam ser mantidas e agora esses 2 vão ter que fazer. Então isso está acontecendo. Isso não é novidade aqui em Fortaleza, porque isso já acontecia há muito tempo. Aqui o analista ele já vai fazer isso direto. Já é cultural, não só em Fortaleza, mas no Brasil, o cara fazer mais de uma função. Então essa é uma vantagem da gente que sai daqui e vai para lá. Porque como a gente já culturalmente já tem essa questão de fazer muitas coisas, chega lá, o cara fala, pô, você faz isso e aquilo também? Nossa, perfeito. Né? Então você tem uma vantagem quando você vai para um mercado desse tipo. Então a nossa preparação brasileira está excelente. Para esse sentido, com certeza, porque a gente sabe assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, entendeu? Ok, Yuri, nós agradecemos a sua participação no programa. Obrigado. O programa Destaque fica por aqui, voltamos até a próxima semana no canal 14 da NET. Destaque
Apoio Cultural IDEC, Instituto de Desenvolvimento, Educação e Cultura do Ceará. FVJ, Faculdade Vale do Jaguaribe.